Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Gente para Negócios. Olha, a temporada 2 está sensacional, viu, Rogério? Lembrando que a MH faz 30 anos esse ano de história. A MH é uma empresa especializada em treinamento e desenvolvimento de empresas e pessoas, e temos sempre convidados super especiais com conhecimentos diferenciados, amplos. E vamos então aqui, sem mais delongas, às apresentações. Eu, desse lado, Rafael Cristofoletti, Rafa Cristofoletti. Do lado de lá, para quem está nos vendo no YouTube, ele, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Salve, Rafa. Um prazer estar aqui novamente. Pois é, vamos já falar um pouquinho sobre o tema desse podcast, que é branding, né? E também já apresentar o nosso convidado, que também é mais um amigo seu, né? Não é nenhum parente dessa vez. Olha, você vê que a gente vai do nepotismo ao grupo de amigos, né? Daqui a pouco eu vou ser processado por causa disso, né? Só trazer gente do núcleo chave, do núcleo duro aqui para conversar com a gente. Mas eu tenho um motivo muito bom para isso. Eu estou vendo que você está ansioso para falar. Fala aí, Rafa. Eu ia falar porque você, né, independentemente disso, você é um cara que está muito bem cercado de boas companhias. É exatamente isso que eu ia dizer, né? Eu conheci o Eduardo há uns bons anos atrás, aquelas histórias de primo da amiga, do irmão, do parente, do vizinho. E eu conheci o Eduardo e foi uma liga, uma conexão à primeira vista. A primeira vez que a gente se viu já saiu uma piada e nós começamos a nos divertir e rolou essa conexão. Eu aprendo demais com o Eduardo. Entre uma gargalhada e outra sai um papo cabeça, uma discussão sobre conceitos. E eu admiro o Eduardo como profissional e como pessoa. E ele topou fazer um desafio conosco aqui na MH Consult, que foi um divisor de águas, que é o motivo da história que a gente vai conversar hoje, que eu deixo para você fazer essa introdução. E antes que você esqueça, é o Eduardo Muniz, ou para os amigos é o Duca, ele que é sócio da Top Brands e também diretor de marketing da Mundial Eletrodomésticos. Tudo bem com você? Tudo jóia, gente. Rafa, Rogério, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa minha participação nessa história incrível da MH de 30 anos, assim, o fato de eu ter podido ter uma fração de contribuição nessa história é motivo de orgulho, de honra, e foi muito legal. De fato, a gente divide, além de jornadas profissionais, uma amizade muito gostosa, muito bacana. Tenho certeza que é um momento muito especial para mim poder bater esse papo com vocês. Vamos nessa. Muito bem, antes de falar da MH, vamos falar sobre você, né? Vamos tirar aqui os dois crachás de lado, né? Geralmente fala, tira o crachá, não, no seu caso são dois crachás aqui. Tira de lado, fala sobre o ser humano. Quem é Eduardo na visão do Eduardo, hein? É praticamente um divã aqui, tá? Já fomos alertados sobre isso. Só para fazer uma pequena introdução com relação a essa pergunta, eu sou uma pessoa que faz terapia há 15 anos, então essa resposta ainda não tenho, obviamente. Imagina. Eu estou tentando buscar. Mas, enfim, é alguém que procura fazer aquilo que gosta, alguém que realmente é curioso, né? De fato, principalmente quando envolve questões de trabalho, e eu percebo que eu gosto do tema, eu sou um cara curioso, alguém que tenta buscar estruturas técnicas junto com uma certa sensibilidade para poder contribuir, né? Do ponto de vista profissional, eu não sou exatamente o mais provável, eu sou formado em engenharia mecânica e nunca trabalhei com isso, eu sempre tive uma história comercial e marketing, enveredei por esse caminho e desde então vim estudando, né, muito mais em relação a brand, em relação a marketing, me especializando, desenvolvendo essa carreira profissional. Exatamente pela minha curiosidade. À medida que as coisas foram surgindo, eu fui percebendo que talvez aquele meu conhecimento inicial não era o que ia me motivar para seguir adiante. E é com isso que eu sigo, tentando contribuir principalmente para as empresas e profissionais que estão junto comigo para a gente se desenvolver juntos. Mas ele foi um pouquinho contido aí. Eu quero dizer que é um exímio jogador de tênis. Você vai entregar, né? Além de um exímio surfista, já teve em ondas, inclusive na Indonésia com os amigos, pegando grandes ondas. Então, um bom nadador, já fez travessias no mar. Né? Então ele foi um pouquinho contido aí e eu contando todo orgulhoso aqui nos bastidores que estou fazendo jiu-jitsu, faixa branca e tal, ele deve ter achado grande coisa. Eu escondi essa faceta, essa doencinha por esportes que eu tenho, é fato. Fui atleta de alto rendimento lá numa outra vida talvez, e o que o Rogério trouxe é muito fato, assim, adoro. Se tem uma coisa que me faz bem, é esportes, sem dúvida nenhuma. E eu aprendo também como pessoa dentro dessa dinâmica esportiva, disciplina, foco no resultado, companheirismo, divisão de ambiente, assim,
parte do que eu sou, sem dúvida, foi o esporte que forjou. E já que vamos falar de branding, né, conta um pouquinho sobre a empresa Top Brands, né, como é que é o trabalho, porque inclusive tem uma relação direta com a MH, mas fala um pouquinho aí sobre o trabalho que você desenvolve na empresa. Perfeito. A Top Brands é uma empresa que tem aí também 22, 23 anos já, um pouquinho mais jovem do que a MH, que já está completando seus 30, né? E a gente trabalha muito focado em branding estratégico, né? Então, a questão do brand, ela é um nome que sempre cabe muita coisa aí dentro, por isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então, tem aspectos mais de comunicação que estão dentro do escopo de brand, etc e tal, mas voltando na Top Brands, a gente de fato ali discute as questões mais estratégicas, o alinhamento estratégico que a marca tem que decidir, né, as suas lideranças têm que decidir para seguir essa jornada de implementação depois. Então, esse é o nosso principal foco. Né, falando um pouquinho mais da Top Brands, a gente trabalha com empresas de qualquer tipo de setor, categoria. Nossa especialidade é branding, não setor. Então, ao longo desses 22 anos, já passaram diversas indústrias diferentes por nós. E como eu disse, como é um trabalho extremamente estratégico, são sempre os sócios que conduzem os projetos, né, os sócios da Top Brands. Hoje nós somos em 5 sócios lá e os sócios são quem conduzem o projeto efetivamente. E sempre a 4 mãos com o cliente, né? Porque na verdade assim, o negócio é do cliente, a marca é do cliente, os objetivos são do cliente. Nosso papel é tentar ser um pouco de facilitador e talvez encontrar aquilo que já está ali meio que existindo dentro da empresa, mas que com a nossa ajuda talvez ganhe uma forma mais clara, direções de implementação mais claras. Porque o dia a dia, né, vocês da MH, aí eu tenho, né, participei desse projeto com vocês aqui, e na Top Brands não é diferente, como qualquer empresa, o dia a dia é muito complicado, né? Execução, implementação, realização dos projetos, a operação ela nos desvia do foco estratégico muitas vezes. E o papel da Top Brands é tentar ajudar o cliente a voltar para essa disciplina estratégica e não pegar alguns desvios aí não tão corretos no meio do caminho. Então é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha, mas sempre no escopo estratégico. E dessa forma trabalhou com a MH, né, Rogério? Exatamente. Então, num desses papos informais que estávamos tendo, falando sobre a vida de consultoria, né? Tanto o Eduardo, do ponto de vista da Top Brands, como a MH Consult, a gente batendo papo sobre os dilemas, né? do mundo do trabalho, eu comentei com ele, falei, puxa, a gente precisava se perceber mais, como é que o mercado nos vê, como é que a gente pode se posicionar de uma maneira mais adequada, como é que a gente faz para ser conhecidos com clientes, potenciais clientes que não nos conhecem, que obviamente no mercado onde a gente atua, você não sai fazendo propaganda ali nos grandes veículos de comunicação, não é assim que funciona, a estrutura não permite isso, né? Foi aí que a gente começou a bater esse papo e perguntei para o Eduardo se ele poderia fazer esse trabalho conosco. Ele topou, que sou grato até hoje, encarou esse desafio e foi lá iniciar essa jornada conversando com a nossa equipe, conversando comigo e com o Marvin e conversando com os clientes. Daí veio um diagnóstico da onde ele... Acho que vale a pena a gente perguntar para o próprio Eduardo como é que foi, quais foram as descobertas e aí a gente vai trocando essa figurinha. Eu tenho uma curiosidade enorme para saber como é que funciona esse trabalho de dentro, né? Como é que é essa preparação, essa abordagem, como é que vocês trabalham esse passo a passo, né? O primeiro passo o que é? Diagnóstico, é ouvir o cliente, como é que vocês trabalham aí uma construção de marca? Em linhas bem gerais, tudo começa pelo diagnóstico, de fato, até para a gente poder ter um panorama muito claro do cenário que está sendo vivido, né? E esse diagnóstico ele passa por aquilo que é o estado, um pouco de histórico, a gente precisa ter um pouco desse histórico, entender a jornada que a empresa desenvolveu até aquele momento, entender o cenário daquele momento também e os objetivos que são almejados, para a gente ver como contribui para chegar lá. E aí dentro desse processo de brand tem uma coisa muito interessante que é o quê, né? Primeiro você tem que olhar para o mercado. Eu falo primeiro, mas talvez não necessariamente nessa ordem, né? Você precisa olhar para o mercado para que você entenda quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os anseios que o mercado espera para a entrega de vocês, por exemplo, né? Eu falo de vocês porque, de fato, a gente está falando de um case muito real aqui, que foi o nosso em conjunto. Então, poxa, o que o mercado espera de uma empresa, né, como a MH, que tem um escopo de atuação como a MH? Então, a primeira coisa é entender isso do ponto de vista do mercado. Depois, ou em paralelo, entender internamente quais são os grandes ativos internos, quais são os assets, quais são as características. E aí a gente começa a entrar em aspectos que a gente deve falar um pouquinho mais adiante, como essência, propósito, quais são os motivadores e os assets, porque a grande magia talvez seja o quê? Encontrar
quais são esses assets que tem um fit muito interessante com aquilo que o mercado espera. Se você fazer esse encontro da maneira mais assertiva e competitiva possível, tende a ser bom para a empresa, né, no caso a MH, e para os clientes, né? E o brand ele se sustenta a isso, quando as relações são boas para todos os stakeholders envolvidos. Então, tentando responder um pouco mais diretamente, Rafa, a gente vai entender um pouquinho quais são as necessidades e desejos desse mercado e quais são as percepções que ele tem com relação a, no caso, a marca MH, a empresa MH. E internamente a gente vai entender qual que é o olhar que a MH tem, ou seja, a sua equipe interna e os sócios, com relação a ela mesma e ao mercado. E aí a gente começa a tentar fazer vou brincar aqui, né, essa espécie de encontro de contas, para que a gente consiga então formatar uma proposta de valor que seja verdadeira, genuína, se possível única, com as características que a MH tem, e que seja assertiva para o mercado. Essa conexão sendo feita, a chance de sucesso e de uma percepção muito positiva do mercado, de satisfação do mercado, até mais do que satisfação, surpresa, ela é enorme. Então, o projeto em si ele se divide em 3 fases estanques. Assim. Diagnóstico, desenho estratégico, que vem a partir do diagnóstico, e esse desenho estratégico ele precisa de alguns endereçamentos de ações, né? Porque o plano estratégico por si só, sem ter uma execução, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses que a gente deve falar mais depois, a capacidade de execução da MH é admirável, porque é aquela frase clássica, né? Intenção sem ação é igual a nada. Então, as intenções estratégicas sem a ação, elas não seriam concretizadas. E aí a gente fez aqui um plano de ações, e esse plano de ação, né, de ações, ele vem sendo implementado ao longo desses anos já, de uma maneira extremamente competente e assertiva. E aí vocês têm que me dizer se os resultados estão aparecendo. Aí é com o chefe, viu? Bom, eu já posso dizer de antemão que o escritório é uma materialização disso. Para quem nos conhece desde alguns anos atrás, né? Até 2018, meio de 2019, estávamos numa outra estrutura. Essa já é uma estrutura que remete ao que foi executado pela marca, a mudança do próprio logotipo, mas muito mais do que isso, né? Todo o movimento onde os clientes enxergavam os arquétipos da MH, o Eduardo vai falar sobre isso, e como a gente reforçou esses arquétipos. Um que faltava, ou basicamente era inexistente, também a gente começou a trabalhar nesse sentido, e os resultados realmente vieram, né? A gente conseguiu ampliar o leque de clientes que a gente atua, o leque de visibilidade, de notoriedade. Fizemos alguns trabalhos, inclusive, de fortalecer a questão de conceitos, trabalhando o arquétipo do sábio, né? Eu estou me antecipando com algumas coisas aqui, depois exemplifico, mas realmente valeu muito a pena e tem valido a pena. E você sabe muito bem, né, Rafa? Se tem uma coisa que eu sou é disciplinado. Né? Sim, então, sim. Se aquele é o plano, se aquilo que a gente entendeu faz sentido, vamos todo mundo para frente, vamos fazer acontecer. Aqui não tem plano sem ação, não. Aqui a gente faz a coisa acontecer mesmo. Parabéns. Não tem pela metade, não. Você viu que o Rafa até comentou suando. E se não tem, o chefe está ali para te lembrar que tem. Vai acontecer. Vai acontecer. Não, mas é muito legal. As realizações que nós tivemos aí, eu tô mais juninho aqui na firma, estou há um ano na MH, e esse um ano de poder também ajudar e trabalhar a marca MH tem sido uma alegria imensa. E eu posso responder também do lado de cá, né, da questão da visibilidade, de atrair, né, potenciais interessados, né, e, né, efetivamente negócios. Para isso tem acontecido sim, né, em função do que a gente vem trabalhando com a marca, e está sendo muito legal fazer esse trabalho com tudo isso assim já mastigadinho pra gente. Vocês deram já fizeram um excelente branding, tá? Vocês me deram já tudo ali pronto para só fazer o gol ali, deixaram a bola no pênalti para eu poder chutar sem goleiro e fazer o gol, tá? Então tá muito tranquilo de trabalhar. Bom, você falou sobre a questão do escritório, né? Que é lindo o escritório, né, Rogério? Inclusive as pessoas que estão nos assistindo, quiserem tomar um cafezinho, além do escritório ser bonito, o café é muito bom também. Sim, né? Café Melita, né? Exato, que é do nosso cliente também. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa construção, porque eu fico pensando, você falou que tem o diagnóstico, né? Nesse diagnóstico você tem que ouvir lá os sócios, tem que ouvir as pessoas envolvidas na empresa e clientes também, o mercado também.
Como é que esse trabalho? É um trabalho de formiguinha? Como é que você chega nessas pessoas? E aí, você pode me dar aí uma palavrinha? Como é que você faz para falar com essas pessoas, para se chegar num... Pois é. Bom, internamente é sempre mais simples, porque as pessoas estão aqui, o projeto é público para essas pessoas, então é montar uma agenda, definir, né? No caso da MH, acho que a gente conversou com todo o time, né? Não me lembro, acho que ninguém ficou de fora. Então a gente conversou com todo mundo que fazia parte, e os sócios, obviamente. Então internamente é mais simples, porque, de novo, o projeto é público e tal. O passo de conversar com os clientes é sempre um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque aí a ideia é que a gente converse com os clientes, mas de maneira anônima, que o cliente não saiba quem é a empresa que está patrocinando o estudo, né? Essa fase é uma fase que a gente define como uma pesquisa de mercado. No caso aqui, uma pesquisa qualitativa, porque é B2B, né? Não fazia sentido a gente ir para uma pesquisa quantitativa, com dados estatísticos, não era um modelo que fazia sentido. Então, são entrevistas, conversas com os clientes, né? Com os decisores dos clientes e potenciais clientes de vocês. Então, a gente conversou, a gente fez aqui uma lista, né? Pegou todo o histórico de clientes, então a gente conversou com ex-clientes da MH, atuais clientes da MH e potenciais clientes da MH que eventualmente tiveram algum contato, mas não fecharam o negócio. Foi listado ali um número de contatos e aí nós, enquanto consultoria, a gente procura por essas pessoas e sinaliza que a gente queria fazer uma entrevista, mas de maneira anônima, sem contar que a MH está envolvida para que sejam respostas imparciais, né? E aí, dentro desse processo, a gente elenca temas que a gente quer que essas pessoas nos passem, né? Alguns temas, alguns aspectos específicos, e aí a gente vai caminhando dentro dessa conversa. São conversas normalmente de 40 minutos a 1 hora com essas pessoas. E, de novo, a gente não fala que está trabalhando para a MH, a gente fala que está trabalhando para uma empresa do setor ou algum entrante no setor que quer entender um pouquinho melhor. E aí a gente conversa basicamente sobre a categoria de atuação da MH, né? Então, poxa, né, a empresa atua neste mercado, né, ou gostaria de atuar nesse mercado, então a gente queria entender um pouco esse mercado sob a ótica do cliente. Depois de passar um pouquinho por aquilo que são as características da indústria, do negócio, a gente começa a entrar um pouquinho nas percepções sobre os players desse mercado. E aí, quando a gente começa a tangenciar a marca MH. Você conhece a MH? O que você acha? O que você não acha? Teve experiência? Foi boa? Não foi boa? Aí você começa, né, a tatear esse assunto. E para não ficar caracterizado, na verdade não, né? Não é nem só para não ficar caracterizado que o estudo é da MH. A gente também levanta as percepções com relação a concorrentes da MH. E a empresa A? Trabalhei, como é que foi? Como é que não foi? O que foi bom? O que não foi bom? Então a gente pegou naquela época ali, se eu não me engano, me corrija, tá? Mas a gente, além da MH, estudou pelo menos mais uns 5 ou 6 principais concorrentes da MH e aí a gente fechou esse diagnóstico, né? Tanto, de novo, né, de expectativas que o mercado tem com relação à categoria de atuação, ao mercado de atuação da MH e quais são as percepções positivas, quais eram as percepções positivas e negativas da MH e desses 5 ou 6 concorrentes, e com isso a gente monta o que a gente chama de um mapa perceptual. E com esse mapa perceptual a gente começa a entender um pouquinho o que o cliente quer ou gostaria de, onde estamos na percepção deles e qual teria que ser, eventualmente, a nossa trajetória para entregar cada vez melhor aquilo que eles esperam. E para desenhar essa trajetória é quando a gente olha para os aspectos internos para dizer, temos competência para entregar essa trajetória? Né? Temos condições? Ou quais competências que nos faltam? Quais características, tipos de profissionais, metodologias ou assuntos específicos? Então, não sei se eu fiz muito complicado aqui, mas é isso. O que o mercado espera e o que ele percebe com relação a MH e seus concorrentes. O que temos internamente e o quanto isso está adequado àquilo que se espera. E o que a gente pode fazer de melhor para atender de forma ainda mais competente esse mercado para que a MH se destaque. Essas informações vocês não de imediato, após o diagnóstico feito, vocês devolvem para o cliente, isso só no final da entrega do projeto? Não, a gente faz entregas parciais até para o cliente possa ir nos ajudando no debate. Então a gente fecha o diagnóstico e entrega o diagnóstico. Então me diz uma coisa, aí uma curiosidade minha. Os clientes ficam muito assustados com o resultado dessas pesquisas? Depende do diagnóstico. É por isso que eu estou falando. Às vezes está pensando por uma empresa, né, ter aquela visão dela e tudo mais, a hora que chega ali, vai passar uma bomba danada. Eu acho assim, aconteceu de tudo. Já teve de tudo, imagino, né? 22 anos de história, já aconteceu de tudo. Assim. Eu acho que essa surpresa maior, a surpresa de desconforto, sobretudo, ela acontece principalmente, aconteceu e acontece
quando o cliente tem um olhar muito positivo sobre ele mesmo. Tá. Né? Quando ele acredita que ele faz coisas muito melhores do que o mercado acredita que ele faça. E aí quando você dá um diagnóstico um pouco mais duro, né? Porque ao fazer o retrato, a notícia que você tem para dar não é exatamente aquilo que ele espera, porque ele acha que ele é melhor do que aquilo que ele realmente é, aí esse choque de realidade pode ser um pouquinho mais duro. Então aí tem um certo desconforto, nem todo cliente também aceita tão bem, então a gente tem que trabalhar isso com um pouco de jeito para, de novo, agregar, né? A gente não tem nenhum ganho em puxar a sardinha para um lado ou para o outro, a gente só tem que dar o retrato real. Trabalho, fazer funcionar. E às vezes, exato, e a gente tem que às vezes, né, ter um pouco de jeito ali, porque mexe com as emoções das pessoas, assunto no qual vocês são especialistas, né? O outro lado é menos desconfortável. Pelo contrário, o outro lado acaba sendo até um pouco mais tranquilizador, que é quando o cliente, né, o nosso cliente no caso, ele tem um olhar pior sobre ele mesmo. Ele acredita que faz pior, ele acredita que não tem tanta competência assim. E aí quando você vai para o mercado, a percepção do mercado é muito melhor do que aquela que o cliente tem com relação a ele mesmo. E aí não sei se eu posso me adiantar aqui já, foi o fato da MH. Né? O que aconteceu? Foi, porque aqui eu acho que, me lembrando bem, a gente fez as entrevistas internas primeiro, né? Até para ficar um pouco mais à vontade em conversar com o cliente, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o negócio de vocês, né? E poxa, né? Quando eu saí das entrevistas internas, assim, eu vi um certo nível de severidade, assim, né? Nós somos muito críticos, exato, né? Exato. Assim, é muito bom isso, em certa medida, porque isso faz com que todo mundo tente melhorar o tempo todo. Né? Nunca tá bom, né? Aquela coisa de nunca tá bom, pode ser melhor. A MH tem muito disso, num grau que hoje eu posso dizer que não precisava tanto, né? Essa é que é a verdade. E quando a gente for para o mercado, né, conversar com ex-clientes, clientes e mesmo aqueles que não fecharam, né, potenciais clientes, prospects que por alguma razão X acabaram não optando pela MH, as percepções eram ótimas, eram muito melhores do que o time interno estava colocando, né? Então quando a gente trouxe o diagnóstico, Rafa, foi o contrário, foi até um pouco tranquilizador, assim, né? Tipo, poxa, que legal, né? Então a gente causa uma percepção melhor do que a gente acredita que cause, né? Então, né, só voltando, em linhas gerais para os clientes, né, falando da história Top Brand, já aconteceu de tudo. E quando você chega com um retrato pior do que o cliente acredita que vai receber, isso gera um pouco de tensão. O inverso é mais tranquilo, porque é, né, uma notícia melhor. Poxa, eu sei que achei que fosse mais duro, né? Que foi o caso aqui. Aqui a gente teve que muito mais fazer com que as pessoas acreditassem que estava tudo muito melhor do que elas acreditavam. E, de novo, simplesmente pelo fato do nível de exigência. O nível de exigência interna da MH era naquele momento e continua sendo muito alto. Eu acho que agora o que talvez a gente tenha contribuído, a Top Brands tenha contribuído, é tratar a exigência com serenidade. Com serenidade, mostrar que, poxa, é lógico que dá para fazer melhor, né? Quando você para de ter essa perseguição, é que a empresa pode começar a se complicar. Mas, né, não precisa se martirizar, cara. Vocês fazem coisas muito boas e está todo mundo dizendo, né? Continuem fazendo melhor, é óbvio. Mas o ponto que estamos é ótimo, né? Então, mais ou menos esse que foi o cenário. E você sabe que eu aprendi muito com o Eduardo, as frases são... Ele tem umas tiradas de frases assim que deixa marcos. E elas viram mantra, e viraram mantra dentro da MH. E dentro desse contexto, que eu vou soltar vários dele, mas dentro desse contexto veio uma frase da MH: hoje nós estamos 1% melhor que ontem e amanhã estaremos 1% melhor do que hoje. E isso virou um mantra aqui dentro, ou seja, a gente está feliz com o que a gente conseguiu, mas vamos dar mais um passo. Então, esse mantra, e você sabe disso, né, Rafa, trabalhando aqui conosco, vídeo Rock Band que a gente acabou de criar, né? O último que nós aplicamos foi o melhor de todos. Foi. Mas nós vamos trabalhar para o próximo ser melhor ainda. Melhor ainda, é verdade. Somos, né, eternos insatisfeitos, mas não nos martirizamos não, tá? É isso. Estamos buscando só aperfeiçoar, ajuste de peças, né? Dar aquela lubrificada, botar um olhinho a mais. E aproveitando, Edu, se você puder falar para a gente, dividir conosco e com a galera aí, essa questão dos arquétipos que você encontrou, né? Não sei se depois de tanto tempo você lembra, memoriza, ou se eu preciso retomar contigo, né? Porque obviamente eu sei de cor, porque eu olho para ele todos os dias. Mas se você puder bater essa bola sobre os arquétipos, acho interessante a gente dividir. Vamos lá. Não, acho que eu lembro, mas me ajuda qualquer coisa. Estamos juntos nessa, né?
Na verdade, Bom, vamos lá, né? Que são os arquétipos, na verdade? Só vou contextualizar um pouco, né? Não quero fazer isso uma massa conceitual muito grande, mas só para dar um pouco de contexto. Uma marca, e nesse caso é a marca corporativa, né? Diferente de uma empresa que pode ter a sua marca corporativa e marcas de negócio, ou marcas de produto, no caso da MH, a marca é a corporação, é a empresa, né? É o negócio. Então, uma marca ela tem características funcionais e emocionais. Então, algumas marcas podem ser mais funcionais ou mais emocionais, dependendo da indústria que ela atua ou as características do seu próprio negócio, né? Então, você vai para uma marca de moda, ela tende a ser mais emocional. Você vai para uma marca de tecnologia B2B, ela tende a ser mais funcional, porque é aquilo que se espera da entrega dela para o mercado, então natural. Os arquétipos são características baseadas na psicologia para nos ajudar a desenhar o comportamento das marcas, muito mais sob a ótica emocional do que funcional. Não que as funções não estejam lá também, dentro dessa persona. Então, isso é um conceito muito forte de Jung, né? Então, quando você desenha a persona que representa essa marca, esses arquétipos eles transitam a partir do comportamento que o mercado espera, mas principalmente aquilo que a empresa tem na sua verdade. E aí que a gente chegou nos 4 arquétipos. Também isso é uma confusão que o mercado faz muitas vezes, que uma marca tem o seu arquétipo, né? Como se fosse um carimbo. O que não é verdade. Se você achar que a marca tem um carimbo, um arquétipo, você empobrece. Na verdade, assim como nós, enquanto pessoas, não temos uma estrutura arquetípica que nos representa, a marca também. Ela tem facetas dentro da sua persona, que são alguns arquétipos que compõem, então, essa persona. No caso da MH, entendendo o que o mercado esperava, só que aí, principalmente, aquilo que a MH, de fato, tinha aqui dentro e tem aqui dentro, a gente chegou numa estrutura nessa persona, que é uma estrutura de 4 arquétipos, né? Então a gente tem o arquétipo do sábio. Por que o arquétipo do sábio? Porque a gente lida com conhecimento e desenvolvimento de pessoas, né? Gente para negócio. Então o que a gente tem que saber é entregar conhecimento para desenvolver gente dos nossos clientes. Eu digo nós porque quando a Top Brands entra, ela vira o cliente também. Então nós, MH, a gente tem que ter conhecimento, uma sabedoria que o cliente sozinho não está conseguindo, né? A empresa não está conseguindo. Então, sabedoria. Então, o sábio está presente para metodologias, conceitos, etc. e tal. O explorador é um outro arquétipo que ele faz nesse contexto o quê? Ele pega essa sabedoria e consegue desenvolver maneiras diferentes, criativas e adequadas, né, tailor-made mesmo, para a realidade daquele cliente. Aí você começa a explorar. Então, era a capacidade que foi diagnosticada de vocês naquele momento, em olhar para o cliente e falar assim, cara, para você, essa metodologia se aplica melhor dessa maneira. E aí nasce a Fábrica de Sonhos, nasce o Rock Band, agora, o Hot Wheels, cerveja, né? O Beer Storm. Então, assim, esses produtos, eu não gosto de usar esse termo de produtos porque empobrece de novo, mas essas entregas, essas metodologias de vocês, é a combinação entre o explorador e o sábio. Eu tenho uma massa de conceitos e eu exploro isso com domínio desse conhecimento para ter uma entrega mais criativa e mais memorável e mais efetiva no cliente. Então, aí a gente trabalhou o sábio e o criativo. Aí tem o governante. O governante é a disciplina. O Rogério já se colocou aqui muito claramente como sendo sujeito disciplinado, né? Mas isso não é só por causa dele. A empresa tem essa característica e o cliente espera isso também. Isso foi muito diagnosticado durante o projeto. Por quê? Porque o cliente sozinho já não conseguiu fazer. Porque a rotina, porque a operação, são tantas variáveis que mexem com essa rotina que o cliente não conseguiu ter disciplina. Faltou conhecimento, faltou explorar esse conhecimento e faltou ter uma disciplina de execução. A MH entra com essa disciplina. Você sabe que nós perguntamos para um colega que esteve recentemente conosco aqui, dando uma palestra e tudo mais, e foi perguntado por um dos nossos colaboradores qual a visão que ele tinha da MH. E ele falou algo nesse sentido, né, pensando no governante. Ele falou, olha, a visão que eu tenho de MH é o seguinte, né, que as empresas possivelmente pensam sobre ela. Quando a MH está na jogada é porque a coisa é séria. Ai, que legal. Né? Não é brincadeira. Se a MH está ali, se a gente está trazendo a MH é porque o trabalho vai ser um trabalho sério. Sério não no sentido de seriedade, porque sério no sentido de, olha, é responsável, a empresa pode confiar na empresa, é confiável, executa, então é grandona, assim, sabe? Eu achei bacana. Isso surgiu muito forte na época do diagnóstico. Então, o governante ele vem para que essa sabedoria e essa exploração, né, esse explorador tenha disciplina. Explorador no caso criativo, né? No caso criativo, é aquele que desenvolve coisas novas, sai explorando, é o lado bom do explorador. Então, esses 3 arquétipos, eles compõem principalmente as entregas. E aí entrou um 4º arquétipo, que talvez fosse aquele que estava mais inibido na história,
que é o romântico ou o amante, que se trata dessa maneira. Você botou um tempero aí na... Exato, esquentar um pouco essa relação, né? Assim, a governança, né? O lado governante era tão forte que tinha uma pequena dureza nessa marca. E uma marca para pessoas, gente para negócios. Então, ela precisava ser um pouco mais quente. O comportamento da MH, né? Não é só a identidade visual que a gente chegou depois, mas a MH como um todo, ela precisava ser um pouquinho mais humana, assim, e isso estava aqui dentro, estava latente. Mas a preocupação da disciplina era tão grande que talvez ela tivesse um pouquinho inibida. E aí é que a gente deu um pouco desse estalo do romântico, desse amante, que é o nome técnico, que no fundo é o quê? É essa temperatura um pouco mais forte, esse lado humano um pouco mais presente, um pouco mais leve, um pouco mais vivaz. Né? Rafa, quando ele começou a apresentar, então, vocês precisam reforçar esse lado do amante, você vê que o Eduardo ele tem jeito para chegar, né? Ele não chega chutando a porta. Então ele foi embalando toda a questão dos arquétipos e falou, então, a gente precisa tratar a questão do amante. Primeira coisa, quando ele falou do amante, imagina eu ouvindo aquela história toda, eu falei, caramba, vou ter que fazer um facelift. Cara, o negócio tá feio aqui, né, meu? Como é que nós vamos corrigir esse negócio, né? E aí ele começou a trazer, e ele trouxe uma frase, obviamente ele não abriu os nomes dos clientes, e nem deveria, e nem poderia, e nem a gente queria, mas ele trouxe a frase de um dos clientes. Falou assim, olha, eu já tive reunião com o Marvin, com o Rogério, e a gente estava num papo super legal na hora do almoço na reunião, e falou, bom, então vamos conversar a questão do trabalho? Os dois pararam, largaram os talheres na mesa, tiraram a gravata do paletó, enrolaram no pescoço e falaram, bom, pode falar, e começaram a anotar. Aí eu entendi o que era a questão do amante. Me corrija aí se eu estiver errado, Edu. E aí ficou claro para mim, porque tudo isso está misturado, né? Não é verdade? E a gente procurava separar isso. Falou, bom, agora nós estamos falando de trabalho. E o cliente também é uma pessoa física, é um CPF junto com um CNPJ, e às vezes ele quer ser ouvido literalmente, ele quer falar da angústia dele, que está misturando o lado pessoal com o profissional, né? É exatamente isso, assim, você retomou um depoimento de um dos clientes que foi exatamente, a conversa tá leve, tá gostosa, aí a gente começa, aí eu falo, não, vamos entrar aqui no trabalho, e sim, era você e o Marvin no relato. E aí, de repente, eles dão aquela endurecida, porque não, agora é trabalho, agora é sério. Primeira etapa foi arrancar a gravata desse povo aí, é isso? Sim, mais ou menos isso. E na prática, literalmente foi isso. O dress code aqui na MH era usar paletó. Em alguns clientes a gente ainda ia de gravata, até tinha, né? Essa questão, você pega até 2018, havia clientes que a gente fazia visita com terno e gravata. E aí mas ficou muito o modelo de visita ao cliente, você está lá com um dress code mais formal. Podia até não estar de gravata. E hoje você já percebe, né? O nosso dress code de lá para cá mudou. E mesmo porque o cenário mudou, não foi só a gente. A gente estaria fora do contexto se não tivesse nesse dress code, não é verdade? Mas esse é um dos pontos. É um dos pontos. A gente começou a cuidar a cor do caderno, o formato da comunicação mais informal, que é o que você cuida, Rafa. Eu te briefei muito sobre isso, né? A questão do cuidado de ligar para um indivíduo que estava participando lá, você percebe a gente fazendo isso? Às vezes é um participante que você precisa dar uma atenção diferente, né? Então isso a gente começou a se preocupar mais, que é essa embalagem do amante aí, né? Exato, que a gente aprendeu muito com o Edu isso. E eu acho que uma coisa muito legal que evoluiu naquele momento, a partir daquele momento, eram até materiais de entrega dos projetos de vocês, assim, porque eles sempre foram extremamente sólidos, corretos, mas um pouco áridos do ponto de vista de identidade visual, né? E ali a gente começou a discutir uma repaginada exatamente para entregar com um pouco mais de temperatura. Tinha 50 tons de azul, né? Tinha 50 tons de azul, que a gente brinca. Hoje estamos super de azul, coloridos. Né? Mas é isso, mais cores. Aliás, nós mais uma vez não acreditamos nosso querido Thiago Santos, que está ali na parte técnica. Ele é responsável por muitas dessas artes também. E é ele que coloca essa temperatura nos nossos materiais aqui. É isso. Ele que dá o colorido dentro desse cenário. É isso aí, feito então crédito e aproveitando para contar um pouquinho da história do Thiago. O Thiago está aí nos bastidores e para quem está no vídeo, viu, olhando para os lados, ele falou, tem exemplos. E é verdade, se você trafegar pelo escritório, aqui vocês estão vendo as cores mais azuis aqui, mas a entrada do escritório é totalmente verde, a parede que está atrás da gente é verde, toda a parte de trás da nossa oficina é colorida. Totalmente é azul, colorida. Amarelo, verde e assim por diante, que deu mais essa vida também, né?
o nosso material de comunicação é mais colorido, né? Agora, só voltando nos arquétipos, porque eu gostaria de... Porque eu acho que o mais importante é o quê? Para quem não está habituado com esse conceito, parece meio viagem, né? E uma coisa interessante é o quê? Todo esse conceito que vem da psicanálise, adequado ao branding, e que a gente trabalhou aqui, chegou nessa persona composta por esses 4 arquétipos, no final do dia, o que eles fazem? Endereçam o comportamento. E aí esse comportamento da marca se traduz em quê? Portfólio, identidade visual, tom de voz, linguagem, posicionamento. Aí a gente entra na personalidade da marca, a gente foi buscar uma personalidade um pouco mais jovial, um pouco mais, eu vou usar um termo descolado aqui, mas não de maneira pejorativa, mas de maneira muito mais flexível. Então, porque senão a gente fica no arquétipo por si só, isso parece um conceito um pouco abstrato. Como é que no dia a dia a MH ou as outras empresas que trabalham com isso conseguem fazer disso execução? Ela endereça comportamento. E esse comportamento, tanto do lado funcional, e aí no caso de vocês o sábio e o explorador demais, né, o governante também, e do lado emocional, que é o jeito de fazer. E aí o romântico entrega um pouco disso. Né? Então, um dos arquétipos é isso. Agora, uma coisa que eu queria evoluir, já que a gente está falando de MH, e eu estou muito satisfeito em poder contar essa história junto com vocês, é que tem uma coisa que no branding, e as empresas às vezes se traem nesse processo, porque a busca de receita, a busca de resultados é tão grande que a gente esquece de uma coisa muito original, né? Um alicerce, um pilar que é necessário, obrigatório, que isso seja uma verdade da empresa, da marca. Se não for uma verdade, se não estiver lá, se não estiver presente, você não vai conseguir fazer isso se tornar verdade de maneira consistente no mercado. Em algum momento você vai deixar escapar, vai mostrar que você não é isso mesmo, que a marca não é exatamente isso, não se propõe a isso mesmo. Isso passa pelos comportamentos, né, dos colaboradores, das pessoas que estão em contato com o cliente, tudo, né, geral. Todo né? dia a dia. É respirar aquela... Todo dia a dia. São todos os pontos de contato, humanos, físicos, metodológicos, todos. E a tranquilidade que me deu, e deu para a Top Brands na hora de discutir as recomendações aqui, é o quê? Estava aqui. Né? Esses arquétipos, eles estavam aqui. O romântico, ele só precisava ser liberado, ele estava aqui, né? Sábio, explorador, já estava presente, né? O governante, demais, né? O Rogério já se colocou no início do papo. Então, isso tudo já estava aqui, né? E aí, quando a gente fala da plataforma de brand como um todo, que vai da essência para o propósito, para o posicionamento e para o brand equity, com esses arquétipos permeando tudo, aí eu queria só fazer uma menção com relação à essência da MH, que é a vontade de fazer bem feito, que é uma essência que é muito fácil você escrever, né? Qualquer cliente da Top Brands quer ouvir que a essência deles é fazer bem feito, mas quantos clientes que você chega ou quantas empresas que você chega lá e ao entrevistar o público interno, você percebe que eles querem fazer realmente bem feito e quando não fazem, ficam frustrados, desconfortáveis, sabe? Não conseguem se sentir felizes. E aqui a gente sentia isso. Talvez no nível de severidade até alto, né? Parecia que nunca estava bom, né? Aí você vai no cliente, o cliente, meu, eles são rápidos. E aí você vinha aqui dentro, a gente é lento. Eu falei, não é o que estão dizendo lá fora, né? Isso foi, acho que talvez uma das caricaturas mais claras. Então é isso, assim. Por que foi muito legal? Porque a gente encontrou uma verdade aqui dentro que tinha fit com o que se esperava lá fora, né? Quando não tem uma verdade dentro da empresa daquilo que se espera lá fora, o branding sofre, porque aí você tem que fazer um debate muito mais profundo e muito mais visceral dentro da empresa para encontrar soluções. Não foi o caso aqui, a gente só precisava mexer com alguns botõezinhos que já estavam transitando aqui dentro. Nesse caso, quando não há essa aderência, você precisa primeiro ter um trabalho, não de convencimento, mas de compreensão e entendimento dos responsáveis pela marca e fazer com que isso fique... Né, de engajamento. De engajamento das pessoas. Né? E muitas vezes de desenvolvimento. Porque tem assets, né, tem alguns ativos que estão esperando lá fora que a gente não tem. E aí a gente precisa desenvolver, porque enquanto a gente não desenvolver, não vai ser entregue. E aí não vai ser uma verdade. Então, é uma discussão muito mais complexa e, de certa medida, estruturante. Aqui a gente não tinha questões estruturantes. A gente tinha, talvez, que organizar alguns aspectos que já estavam aqui para melhor levar para fora. Não que seja fácil, mas é muito menos complexo do que quando você tem um problema estruturante. Né? Tudo isso para entender como... Porque senão parece que a marca e o branding é um aspecto quase de cosmético. Não. Ele ganha uma forma cosmética no final do dia, até para expressar.
mas ele é uma estrutura estratégica para orientar o negócio como um todo. É mais difícil você trabalhar a evolução de uma marca do que pegar uma marca nova que está se lançando no mercado e fazer esse branding? São dificuldades diferentes. Assim, ambos são difíceis? Tem seu nível, cada um com seu nível. Tirar qualquer marca do chão é muito complexo, aí depende do nível de investimento que você tem disponível, a indústria que você vai competir. Porque ali eu fico imaginando, você não tem nenhum KPI ainda, você não tem nada, você não tem. Você tem que fazer um estudo de mercado e vamos ver o que dá. É um tipo de desafio diferente. E aí talvez o mais complexo seja como você vai entrar no cenário competitivo, porque é uma indústria que está lá, está atuando e você vai ser um player novo. Né? Então, é difícil por um lado. Só que aí o lado que é bom é o fato de você não ter premissas rígidas, né? Está nascendo, então você pode ir uma página em branco. Não tem que desconstruir muita coisa. Exato, você tem a oportunidade de escrever essa página da maneira mais adequada para atuar nesse mercado, né? Mas, de novo, tirar do zero é muito complexo. Top Brands, né, a gente está há 22 anos, a gente sabe como é que é tirar um negócio do chão, ele é sempre muito difícil. Já o outro lado de uma marca existente, às vezes ela já tem uma musculatura financeira, uma musculatura de mercado que te dá muito mais punch, mas ao mesmo tempo tem premissas que estão lá. E aí você tem que, de alguma maneira, conseguir lidar com elas, porque é um organismo que está vivo. Então, acho que são complexidades diferentes, Rafa. Eu não consigo graduar mais ou menos difícil. Acho que são cenários específicos. Bom, o Homem do Tempo já está buzinando aqui. Estamos chegando nos finalmente aqui do nosso podcast, né? Mas antes de você entrar no finalmente, então, eu quero fazer um wrap-up disso que nós conversamos, que é o seguinte. Eu sou muito grato ao Eduardo, essa disponibilidade que ele teve para conosco, né, que transcendeu a questão profissional. Realmente, você até na conversa, para quem está nos ouvindo, percebe um calor dessa comunicação do Eduardo, um carinho para conosco, que ajudou muito nessa jornada. O arquétipo do amante também faz parte da personalidade. Sim, né, faz parte da Top Brands ali, inclusive, e do Eduardo. Porque ajudou a gente também fazer essa narrativa, olhando, isso foi em 2017, a gente está falando aí de 6 anos, olhar essa narrativa agora parece que foi simples, mas não é. Levanta, cai, corre, tropeça, levanta, cai. E agora é esse caminho mesmo, não é? Mas espera aí, a gente não tem verba, mas como é que a gente faz com o que tem dentro de casa? Quebra alguns vieses, alguns paradigmas, vários paradigmas foram quebrados para ir para caminhos diferentes, né? Que isso daria um outro podcast. Mas quando você olha, e você, Rafa, quando foi convidado, se convidou e foi convidado para trabalhar conosco na MH, a primeira conversa que eu tive com você foi com base nisso. Toda pessoa que entra, primeiro ela se depara com os valores. Então, o que está nos nossos quadrinhos aqui foi a primeira conversa que eu tive contigo. Quando passa a barreira dos valores, a gente começa essa estrutura de branding. Então, eu sou muito grato por isso, porque a gente tem convicção que está no caminho. É óbvio, nós somos falíveis, tem hora que a gente erra, mas trabalhar a vulnerabilidade, inclusive, conversar com o cliente, ir para um caminho, mas a gente tem um eixo, e esse eixo continua funcionando. Então, eu deixo aqui no podcast isso registrado, que, Edu, foi demais, continua sendo, e nós somos muito gratos por isso. Valeu mesmo. Imagina, prazer enorme. Quando a gente vê, muitos clientes não conseguem implementar. Infelizmente, isso acontece, é normal. Como eu disse, a rotina operacional às vezes desvia. E quando a gente vê um caso de sucesso de implementação como o de vocês, e principalmente com os resultados vindo, né, a satisfação é enorme. E pelo fato de sermos amigos e também trabalharmos algumas entregas juntos, né, existe também uma parceria entre MH e Top Brands, a satisfação é enorme. Só eu que tenho que agradecer, e a Top Brands também. Muito bem. Chegando então aqui nas duas derradeiras perguntas, bom, a primeira delas, dá uma dica para o pessoal aí de filme, série, livro, alguma coisa que você tem aí na tua memória que marcou tua vida, ou alguma coisa recente que você esteja aí consumindo que possa passar como fonte de sabedoria e conhecimento para os nossos Rafa. Internautas. Tava na conta essa pergunta? Não sabia. Eu acho que assim, falamos muito sobre brand, né? A base da conversa é essa. Do ponto de vista de literatura, acho que eu gosto muito, né, de tentar sugerir
autores que falam sobre brand efetivamente, porque, de novo, a preocupação de quem está nessa indústria como nós, da Top Brands, são os entendimentos equivocados, assim, chamar comunicação de brand, chamar design de brand, não, tudo isso são disciplinas que compõem o brand, que é muito mais complexo do que isso. Então, eu sempre vou ter, até como professor, né, a gente não comentou, mas eu fui professor durante 15 anos, em MBAs por aí, as literaturas em torno do brand. Então, autores como David Acker, Kevin Keller, Al Ries, o Kotler escreve menos sobre brand, mas o Kotler é sempre bom. Mas, assim, principalmente Acker, Keller, eu sempre vou indicar, né? Gestão Estratégica de Marcas, são livros aí que vale a pena a moçada que está nos acompanhando e tem interesse em buscar, exatamente para desmistificar esse viés ainda de comunicação que está em torno do brand, né? Séries e filmes, assim, aí eu vou acabar misturando duas coisas. A gente fala muito de marca, de gestão, acho que tem um ponto que eu não comentei aqui. Por que eu gosto tanto de marca, né? E fui gostando ao longo da vida. Primeiro porque eu tenho um sócio que fez com que eu me apaixonasse por isso, o Marcos Machado, foi meu professor e aí a gente se tornou sócio. E porque a marca está presente na vida das pessoas, ela faz parte da vida das pessoas. Não existe sociedade sem marca. B2B ou B2C, ela está presente, cara, é a roupa que eu uso, são os objetos que eu tenho, é o meu carro, é o meu telefone, são os lugares que eu frequento, tudo tem uma marca, entendeu? Tudo tem uma marca. E isso faz parte do comportamento humano, e à medida que você escolhe essas marcas, isso diz o grupo que você pertence, o grupo com o qual você se identifica, a maneira como você quer se identificar, enfim, é muita complexidade aí, mas a gente está falando de gente. Então, assim como vocês, eu sou apaixonado por comportamento humano, pelo viés da marca. E aí eu tenho que entender as pessoas para melhor poder fazer o trabalho para os nossos clientes na entrega dessas marcas. E apaixonado por esse comportamento humano, eu vou fazer um relato muito recente de uma série, já que você perguntou, e vou sair da tecnicidade, que é uma série que eu realmente tenho ficado apaixonado por ela, porque são muitas relações humanas envolvidas ao mesmo tempo, que é a This Is Us. Eu acho ela extremamente rica, ela tem uma complexidade. Quem tem uma história de vida que já passou por felicidade, sofrimento, dureza, riqueza... E quem não, né? E quem não, né? Se identifica, pelo menos com metade das facetas que ela se propõe a contar. Então, assim... Só para dizer um pouquinho, né? Você perguntou do Eduardo lá no início. O Eduardo é um cara extremamente emocional e que gosta de pessoas. E essa série, ela realmente me encanta, porque ela traz coisas que você olha e fala, nossa, né? Então, se eu fosse deixar aqui, sob o meu olhar, uma recomendação bacana para ver comportamento humano, eu gosto muito de dizer. E essa última pergunta, viu, Rogério? Estou curioso, porque sempre fazemos as mesmas, né? A última pergunta é sempre igual para todos os entrevistados. Só que agora essa pessoa tem propriedade para falar sobre o assunto, né? Exato. Trouxe todo esse branding para a gente, vai lá. Vai que a bucha é sua. Resolve esse problema aí. A última pergunta tem a ver com o nosso tagline, que inclusive você ajudou a reforçá-lo no momento do trabalho. O que significa gente para negócios para você? Eu acho que o centro daquilo que a MH se propõe a fazer, né? Porque quando a gente estava discutindo aqui lá no momento do projeto, gente sempre foi o foco. Desenvolver pessoas, desenvolver pessoas, desenvolver pessoas. E aí a gente discutiu muito, né? Desenvolver pessoas para quê? E aí veio muito essa ideia de que, poxa, para prosperar, para ajudar a prosperar os negócios dos nossos clientes. E aí você me corrige, mas a ideia era muito essa, assim, poxa, se as pessoas se desenvolvem, o negócio se desenvolve, a pessoa continua se desenvolvendo, o negócio continua se desenvolvendo. Isso vira um ciclo virtuoso para todo mundo que está dentro desse ecossistema. O negócio, as pessoas e todo o entorno em relação àquela empresa. Então, gente para negócios, me vem exatamente essa ideia do propósito maior da MH, que é desenvolver pessoas, desenvolver gente, fazer com que elas sejam melhores para ajudar os negócios, para que os negócios possam devolver para essas pessoas melhores condições, um ambiente cada vez melhor e isso virar um ciclo virtuoso. Ou seja, gente para negócios é como se fosse um propulsor de um grande ciclo virtuoso que a MH consegue ir lá e ajudar a impulsionar. Essa é a minha leitura sobre o tagline. Eu vou escrever aqui, vai virar um post isso aí. Show de bola, né? Bom demais. Ainda bem que os podcasts vão virar um livro. Conforme a gente conversou contigo, em breve o nosso livro de 30 anos com as máximas dos podcasts, né? E com certeza o Eduardo estará lá. Maravilha. Bom, obrigado pela tua presença, pela tua participação. Foi muito legal, uma verdadeira aula. É professor mesmo, eu estou aprendendo pra caramba. Minha área também é comunicação, né? Então, privilégio. Estou assistindo aqui de arquibancada na primeira fila ali.
uma aula de comunicação. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, gente. Prazer enorme. Espero poder estar aqui de novo. E sucesso para vocês, para os clientes de vocês, porque todo mundo merece. Vocês têm um ecossistema muito legal. Maravilha. E sigam, né, curtindo as nossas publicações nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o Facebook. Tá lá, MH Consult, facinho de achar. E também, né, vocês sabem que os podcasts, esse, obviamente, que você está vendo ou ouvindo, e os anteriores, YouTube, Spotify e o nosso site mhconsult.com.br. E quem quiser achar Top Brands? topbrands.com.br. Tem LinkedIn também? Tem LinkedIn, Top Brands, Instagram, Facebook, estamos nas redes sociais. É só Top Brands, tudo junto? Top Brands, tudo junto, acho. Legal. Muito bem, então é isso, ficamos por aqui, até a próxima, nos vemos no próximo então episódio do nosso podcast Gente para Negócios. Tchau, pessoal.